Meu bom, e se eu te falar que você vai passar uma raiva com esse protagonista, que tem habilidades rank SSS, nem SE, outro nível a parada. Mas o moleque é muito inocente e bobo. Posso ver que tu tá ficando com raiva, mas vem comigo pra mais uma fantasia da temporada, com The Uniware Atelier Mister, e fica até o final, que sei que você vai gostar. Então bora pro vídeo. Uma vila nas montanhas tem sofrido constantes ataques de um Fenrir classe S, por isso os moradores gastaram todas as suas economias para contratar um grupo classe SS para derrotá-lo. Os membros do Presas de Dragão estão entre os aventureiros mais fortes do mundo, cada um com suas habilidades únicas, mas então, a Kurt, que só serve para fazer tarefas domésticas. Para evitar se machucar, ele se esconde atrás de uma parede. No entanto, assim que o Fenrir chega, Kurt é o primeiro a ser atacado e arremessado para longe. Os outros membros do grupo se preparam para o combate. Gonova ordena que Bandana imobilize o Fenrir, então ela usa seu arame para amarrá-lo, mas um segundo depois, o Fenrir quebra suas costas contra uma parede. Normalmente, Bandana ficaria em uma cadeira de rodas pro resto da vida, mas como Marfis está no time, ela é curada em segundos e volta à luta. Ela usa uma árvore como âncora para se firmar no chão, dando a Gonova a chance de mirar na cabeça do Fenrir. Ele salta e incendeia a criatura com sua espada mágica. Os cidadãos ficam tão felizes com a derrota do Fenrir que preparam um banquete para o grupo, mesmo estando quase falidos. Mas Gonova odeia a comida simples dos camponeses e ordena que Kurt prepare uma refeição decente para ele. Bandana pede que ele faça algo especial, pois aquele será o último dia em que comeria a comida do Kurt. Kurt não entende o que ela quis dizer e pergunta a Gonova, que explica que a partir daquele dia ele estava sendo expulso do grupo. Kurt pergunta se fez algo errado e Gonova diz que o problema é que ele não contribui o suficiente. Ele cuida das tarefas do grupo, mas além disso é completamente inútil em combate. Como o grupo só podem ter 4 membros, se quisessem ficar mais fortes, precisariam substituir Kurt por um mago poderoso ou alguém que saiba lutar. Kurt implora para ficar, mas Gonova chuta seu estômago, cansado de seus lamentos. Eles não precisam mais dele, e ponto final. No dia seguinte, Kurt deixa a vila sozinho, sem destino e com uma carteira mais vazia que o abismo. Ele acaba chegando na cidade de Samaela com apenas alguns trocados, precisando urgentemente de um emprego. Ele encontra uma agência de trabalhos temporários e decide tentar. Ao entrar, é recebido pela recepcionista Kel, que pergunta se ele está ali para contratar alguém ou procurar trabalho. Kurt diz que está procurando emprego, e ela informa que precisará fazer uma entrevista e um teste de aptidão. Ela pergunta detalhes básicos, como nome, idade, CPF, cidade natal, entre outros. Kurt diz que se chama Kurt Hawkins, tem 15 anos e é da Vila Rast nas Montanhas Shin. Kel nunca ouviu falar dessa vila, mas continua. Quando perguntado sobre seu histórico de trabalho, Kurt diz que fazia parte do Presas de Dragão, mas só fazia tarefas domésticas e foi recentemente expulso do grupo. Kel fica surpresa que ele esteve em um grupo classe S e diz que isso poderia ajudar em uma busca por emprego. Agora, ele só precisa fazer o teste de aptidão. Aptidões nesse mundo são dons concedidos por Deus e, com sorte, Kurt poderia descobrir um talento oculto. Elas são classificadas de G a SSS e a diferença entre ranks é enorme. Alguém com habilidade em espada rank D mal conseguiria cortar uma pedra, enquanto o rank A cortaria uma pedra ao meio sem esforço. Kurt fica animado, mas todas as suas aptidões de combate são rank G. Ele perde as esperanças, mas Kel diz que ainda pode ter uma boa habilidade em áreas como alquimia ou ferreiro. Porém, o técnico responsável por esses testes está de férias, então ele teria que voltar na semana seguinte. Kurt diz que não pode esperar, está quase sem dinheiro. Kel, entendendo sua situação, pede que ele levante um saco de areia. Ao tocá-lo, ele sente uma estranha sensação, como se o saco drenasse um pouco de sua mana. Como consegue levantá-lo, Kel sugere que ele tente trabalhos de construção. Ela escreve uma carta de recomendação para o Margrave de Tone, que está recrutando trabalhadores para reparar os muros da cidade. Kurt agradece e vai até lá. O Margrave duvida que Kurt consiga lidar com o trabalho, mas precisam de ajuda. Decide dar uma chance. Ele pede que Kurt misture cimento e reboque o muro, sendo pago conforme seu desempenho. Se não usar pelo menos meio barril de cimento até sua volta, seu pagamento será baixo. Kurt aceita o trabalho e decide usar o máximo de cimento possível. Quando Margrave retorna, fica chocado ao ver que Kurt já terminou uma seção inteira do muro. Kurt se desculpa por não ter feito mais. O cimento acabou. O Margrave não acredita que ele consertou mais de 1/3 do muro sozinho e pergunta como ele alcançou o topo. Kurt explica que jogou o cimento e alisou com um pedaço de pau. O Margrave quase o chama de mentiroso, mas o trabalho está feito. Kurt diz que só precisa do emprego por uma semana. O Margrave, impressionado, pega parte do valor e promete enviar o resto pela agência. Kurt fica surpreso. Ganham mais em um dia do que com um grupo de heróis. Nos dias seguintes, Kurt trabalha duro, mas de repente o Margrave o demite. Ele explica que os reparos no muro eram para empregar pessoas pobres, mas Kurt é eficiente demais. Se continuasse, não sobraria trabalho para os outros. Ele não está bravo, mas reconhece que a habilidade de Kurt é no mínimo rank SS, se não SSS. Então ele estaria melhor trabalhando na capital real ou algo assim.
Ele dá a Kurt um pagamento único como compensação por ser demitido tão repentinamente e vai embora. Mas Kurt entendeu completamente errado a situação e acha que o Margrave só queria se livrar dele por ser um péssimo trabalhador. Ele volta para a agência de empregos temporários e encontra Kel para contar que foi demitido. Ainda vai levar alguns dias até que Kurt possa ter suas aptidões profissionais avaliadas. Nesse momento, eles ouvem um alvoroço na recepção. Parece que uma garota está tentando anunciar uma vaga, mas a recepcionista diz que ninguém aceitaria trabalhar sob condições tão ruins que ela está oferecendo. Mesmo assim, a garota insiste, começando a causar confusão. Kel vai até lá para ver o problema. A colega dela explica que a garota quer recrutar um menor para escavar uma montanha inexplorada, mas se recusa a pagar adiantado. Só pagará se a escavação for bem sucedida. Kel concorda que ninguém em sã consciência aceitaria isso e tenta convencer a garota a buscar investidores, mas ela diz que não pode, pois, se não pagar os impostos até o fim de semana, perderá a mina. Foi então que Kurt aparece e diz que é louco o suficiente para aceitar. Afinal, em sua vila, ele ajudava na escavação de minas e tem experiência. Kel pergunta se ele tem certeza, já que com o contrato proposto, é possível que ele não receba nada. Antes que Kurt possa responder, a garota o interrompe. Ela queria contratar um anão forte, não um garoto frágil, e se sentiria mal mandando Kurt fazer o trabalho. Mas como qualquer anão cobraria pelo menos 10 pratas adiantadas, e ela não tem esse dinheiro, acaba aceitando Kurt. Quando Kurt e a garota saem, Kel se sente mal por deixá-la aceitar aquele trabalho. Ela acha que ele estaria melhor trabalhando em um bordel, afinal, ela pagaria muito pra passar a noite com um menino fofinho. Meu Deus, essa aí é louca. Enquanto ela sonha acordada, sua colega a chama. Um depósito bancário acabou de chegar, o resto do dinheiro que o Margrave prometeu pelo trabalho do Kurt no muro. Kel esperava algo como 50 pratas, mas é um choque de 200 moedas de ouro, uma fortuna. Ela fica tão chocada que tropeça nos sacos de areia no chão. Sua colega avisa pra tomar cuidado, pois aqueles sacos não são normais. Eles medem a quantidade de mana de uma pessoa e ficam mais pesados quanto mais mana alguém tem. Geralmente, eles não reagem com pessoas comuns, então Kel os levanta facilmente. Mas ela lembra que Kurt teve dificuldade dias atrás e começa a se perguntar quem realmente é o garoto. Será que ele é normal? Enquanto isso, Kurt e a garota Ulícia caminham pela floresta até o acampamento dela. Kurt fica preocupado ao ver que é apenas uma barraca. Ulícia diz que é grande o suficiente para os dois, mas Kurt diz que nunca conseguiria dormir ao lado de uma garota bonita como ela. Ao ouvir que Kurt a chamou de bonita, Ulícia fica irritada, achando que ele está a bajulando, mas Kurt insiste que realmente a acha bonita. Ela percebe que ele é sincero e lhe dá uma batata cozida para o jantar. Kurt fica emocionado, faz tempo que ninguém cozinha para ele. Ele também agradece por Ulícia comer com ele, já que o grupo de heróis nunca permitiria que ele comesse no mesmo lugar. À noite, Kurt não consegue dormir. Ulícia está de roupa íntima. Ele decide sair da barraca e dormir do lado de fora. Ulícia, que só estava fingindo dormir, abre os olhos. Ela fez isso de propósito para testar se Kurt tentaria algo, mas agora sabe que ele é um bom homem. Na manhã seguinte, Ulícia acorda e encontra Kurt dormindo perto de uma árvore. Ela se sente mal, mas percebe que seu casaco foi consertado. Quando Kurt acorda, ela pergunta se foi ele e ele confirma. Ela fica impressionada com suas habilidades de costura, mas ainda duvida que ele seja bom em mineração. Como já é tarde para arrumar outra pessoa, eles partem para o trabalho. Kurt pergunta se Ulícia já decidiu onde começar a escavar, mas ela planejava cavar aleatoriamente e torcer para achar minérios. Kurt diz que isso não funciona e a leva para uma parte específica da montanha. Em minutos, ele acha uma rocha cheia de pedras preciosas. Ulícia fica chocada, mas Kurt já localizou todas as gemas naquela área. Ela mal pode acreditar. Se vender tudo, poderá pagar suas dívidas. Mas Kurt diz que ela não pode vendê-las assim. Ele explica que as gemas valerão mais se forem transformadas em cristais mágicos primeiro. Ulícia duvida, já que só há 10 magos no reino capazes disso. Enquanto ela fala, Kurt já transforma uma gema em cristal mágico. Ulícia fica sem palavras. Ele fez isso instantaneamente, enquanto magos experientes levam horas. Depois de converter todas as gemas, Kurt deixa Ulícia vendê-las. Ele fica na montanha para terminar algumas coisas. Ulícia vai até a alfândega da cidade para vender os cristais. Como são extremamente valiosos, o agente pergunta de onde ela os tirou. Sabendo que não acreditariam nela, ela mostra um emblema da família real, que ainda tinha mesmo não trabalhando mais para eles. Isso basta. E ela usa um círculo de teletransporte para ir à capital. Lá, visita a loja de uma amiga, Mimiko, que avalia os cristais. No começo, Mimiko acha que não valem muito, mas então percebe que tem 10 vezes mais mana que o normal, valendo 10 moedas de ouro cada. Ulícia fica chocada. Kurt lhe deu 50 cristais desse. Mimiko lhe entrega 500 moedas de ouro então, mas faz 2 pedidos. Que Ulícia só venda esses cristais em sua loja, pois seria perigoso circulá-los sem controle, e que ela revele o nome do criador dos cristais. Ulícia aceita a primeira condição, mas se recusa a dar o nome de Kurt sem permissão. Mimiko, sendo uma maga da corte, tenta ordenar, mas Ulícia não está mais sob a autoridade real. Vendo que não conseguirá a informação, Mimiko pede que Ulícia garanta que Kurt não vá para outro reino. Ela também oferece a ele o título de conde e acesso ao laboratório real, caso aceite trabalhar para a família real. Ulícia deixa a loja e na manhã seguinte volta à montanha.
Para sua surpresa, Kurt construiu uma casa inteira no tempo em que ela estava fora. E foi só um dia, e para ele é normal, afinal na sua vila todo mundo faz isso. Gonova tá desesperado, pois não consegue fazer fogo na sua batalha contra uma árvore do diabo. Ele pede para Maleficent o curar, mas a mina tá muito fraca para isso. Dito isso, Gonova pede pro novato do grupo fazer magia de fogo, embora antes não quisesse nenhuma ajuda. Aí começa uma briga entre eles e a bandana já nota que esse grupo acabou. Então vemos que o Lisha fala que Kurt recebeu uma proposta para ser diretor do Laboratório Real de Tecnologia Mágica e ele não entende como isso pode estar acontecendo. O Kurt ser nobre? E o Lisha diz que uma amiga sua que é maga da corte que propôs isso. E Kurt acha que isso é golpe pra cima da Lisha. Kurt pensa sobre a oferta incrível, mas recusa porque não se vê numa posição que tá acima dos outros e se sente mal pelos presos de dragão. Mano, esse moleque dá um pouquinho de raiva, né? Muito bonzinho, umas coisas nada a ver. Ou é só eu que sou amargurado, né? Pode ser. Kurt diz que seu compromisso é com Lisha e ela fica toda feliz ouvindo isso. Kurt mais uma vez sendo bobo. Acha que os cristais que ele criou não deram muita grana pra Lisha pagar os impostos, mas ele mal sabe que ela vendeu por um bom preço. E Lisha diz que só pegou uma comissão e o resto depositou na conta do Kurt. Ele diz que não precisava disso, mas o Lisha sabe que se ficasse com todo aquele dinheiro, sua consciência ia pesar pra sempre, pois quem criou os cristais foi o Kurt. Agora ela quer que continue sua mineração. Kurt comenta que encontrou um veio mineral perfeito. Ela acha que o Kurt precisa descansar primeiro, mas o garoto tá de boa, pois dormiu 6 horas. O que o Lisha estranha, como ele constrói uma casa e teve todo esse tempo pra dormir. Kurt, vendo ela fazer as contas, fica com a ideia errada e acha que foi um erro dormir tanto. Lembra que no seu antigo emprego, ele só dormia 4 horas. Era o primeiro a levantar e o último a dormir. Um trabalhador explorado, mano. Denuncia isso, amigo. Os dois vão para o trabalho para começarem a mineração. E o Lisha fica em dúvida, pois não tem nada nesse mato que chame a atenção. Mas Kurt fala que por conta da topografia da montanha é para ter um depósito de minério abaixo deles. E Kurt diz para o Lisha não cavar mais do que 50 metros de profundidade, o que a assusta. Kurt vai para outro canto cavar na área em que encontrou um cristal grande. O tempo passa e o Lisha encontra um minério que pode ser topázio, e muito grande. Com isso Kurt pode fazer um cristal mágico e assim ela venderia por uma bolada que pagaria sua meta. Mas ela pensa melhor e não quer usar o Kurt por seu bel prazer. Dito isso, ela vai até ele e encontra um campo de mineração que o Kurt fez em algumas horas. Algo anormal demais. Kurt mostra umas pedras que são sem valor para ele, já que com muitas dessas pedras o preço vai cair, e o nome delas é Mithril. Mas para o Lisha, esse minério vale mais que platina, e na vila do Kurt encontra-se isso fácil demais. Porém, no mundo inteiro é uma raridade. Esse menino nasceu com a bunda virada para a lua, só pode, porque tudo dá bom para ele, mas o cara não percebe e se acha muito normal. É bom para ter humildade, né? E o Lisha pergunta qual minério Kurt queria encontrar, e ele mostra a pedra que queria, que se chama Orichalco, a pedra lendária dos deuses. Mas Kurt diz para o Lisha que dá para achar em qualquer lugar, simplesmente escavando 7 km de solo. E o Lisha nem se surpreende mais que ele fez isso em 8 horas somente. Depois da mineração terminada em 2 dias por Kurt, os dois voltaram para Samaela, e o túnel criado serve para conectar Samaela à cidade do Lorde Daikoni. E o Lisha permitiu que guildas comerciantes usem essa rota do túnel, em troca de pagarem uma taxa de manutenção. Sendo assim, ela pode pagar seus impostos. Kurt volta para a agência de empregos e se encontra com Bandana, que revela não fazer mais parte do Presas de Dragão. Mais cedo, o líder Gonova comeu num restaurante popular, mas odiou a comida de pobre e deixou o lugar sem pagar. Bandana disse que foi difícil conseguir a reserva, e Gonova quer que ela traga o Kurt de volta para cozinhar para ele. Ela foi atrás do garoto, mas o cara tá ferrado, pois vai ser preso por conta da bagunça. E a healer deles já tinha saído porque foi convocada pela igreja. Bandana diz para Kurt que uma conhecida dela tem um ateliê e precisa de ajuda, oferecendo esse trabalho para o Kurt. Bandana revela que existem somente 15 ateliês Meisters com permissão oficial no país todo, e uma delas está precisando de assistente. É a oportunidade perfeita para o Kurt. Um ateliê são lugares que produzem itens mágicos, dispositivos, poções, entre outras coisas. O chefe desse lugar é conhecido como Atelier Meister, recebendo permissão real para desenvolvimento e distribuição desses itens, tratado como um visconde em termos de título também. Kurt chega nesse ateliê, mas parece estar bem qualquer coisa. Quando bate na porta, uma elfa empregada o atende. A elfa descobre que ele veio por recomendação para o emprego de assistente. Daí ela o leva até a cozinha, que não é limpa há 3 semanas. Ou seja, tá uma radiação de matar nesse lugar. Kurt agora entende que eles queriam um empregado para fazer a limpeza, já que a elfa é muito ruim nesse tipo de serviço. A mestra do ateliê a chama para ajudar, enquanto Kurt vai começar o trabalho pesado e, como sempre, rapidão ele termina. Meia hora para limpar toda a bagunça e ele acha que demorou. Alguém dá uns tapas na cara desse menino? Kurt vai para onde acha que a elfa foi, mas se perde e entra num quarto onde tem uma garota se trocando. Kurt olha mais de perto e percebe que ela tem uma marca da maldição. Ele a toca com permissão e analisa que sua situação é terrível. Ainda bem que ela ainda tem apetite, graças aos órgãos que estão funcionando.
funcionando ainda. Enquanto isso, Yulisha vê com sua amiga que os mitros e oricalco que Kurt achou valem no total de 50 mil em ouro. Caso descubram sobre a existência e habilidades do Kurt, podem sequestrá-lo ou eliminar o sujeito de vez. Voltando para o Kurt, ele conhece a mestra do ateliê. Ela é Lady Ofélia, uma milf de respeito, que observa o mingau que Kurt fez para a garota amaldiçoada. Ofélia diz para Kurt não contar a ninguém que a viu. Ofélia dá o pagamento do dia para ele, que acha que recebeu muito, mas nada mais justo para alguém que limpou aquela radiação da casa em apenas 30 minutos. Assim, ele vai embora. Ofélia foi muito descuidada ao deixar um estranho ter contato com a garota. Ela vai para seu quarto levando a comida dela. A garota tá morrendo de fome e experimenta o mingau de Kurt, mas do nada começa a sentir uma dor e cai no chão. Ofélia acha que o Kurt envenenou a comida e sai correndo para pegar o antídoto. Daí vem a surpresa. A maldição da garota foi embora. A comida do Kurt fez um milagre e vemos o usuário da maldição se desculpando com alguém pela magia desfeita. Mas o cara só diz que precisarão recorrer a outros meios para conseguirem eliminar Lisolette. Ofélia e Lisolette vão até a loja de Mimico e ela apresenta a ela e Yulisha a terceira princesa do reino, Lady Lisolette. Mimico diz que achava que ela estava doente, mas Ofélia revela que era uma maldição na verdade, de alguém tentando acabar com ela para desfazer a relação de paz entre os dois reinos, de seu pai o rei e o reino de sua mãe, a princesa François do Império Guruma, ao leste. Mimico abraça Lisolette feliz em vê-la bem, e sabendo que a princesa quer que ela descubra quem lançou essa maldição. Mimico jura lealdade a Lisolette, como fez para com seus pais. A princesa conta que foi graças a Kurt que a maldição foi embora, deixando Mimico e Yulisha surpresas. E Yulisha ainda está tendo dificuldade para acreditar que a maldição que assombra Lizzie há anos foi quebrada por uma tigela de mingau. Agora ela sabe que Kurt é capaz de fazer coisas loucas, mas ela literalmente o deixou sozinho por meio dia. Ele acabou salvando a princesa. Eles vão recompensar Kurt por sua ajuda em algum momento, mas antes disso, Mimico acha importante rastrear a pessoa responsável pela maldição. Normalmente há feitiços anti-maldição no quarto de Lizzie, então alguém deve ter adulterado eles antes de ela ser amaldiçoada. Apenas 3 pessoas no reino tinham acesso ao quarto de Lizzie na época. Filho de Hiscats, o general da Força Expedicionária Real, Tristan Mainou, o bispo da igreja Isidora e a terceira rainha do reino. Porém, eles não podem sair por aí fazendo acusações falsas, então precisam de provas concretas antes de agir. Ofélia sugere que arme uma armadilha para atrair o culpado, e ela já tem a ideia perfeita em mente. Lizzie acabou de completar 15 anos, e os costumes reais dizem que ela precisa sair de casa e treinar por um ano. Os responsáveis pela tentativa de assassinato certamente tentarão pegá-la de novo, então Ofélia planeja criar um mestre ateliê falso e dizer que Lizzie foi enviada para treinar lá. Os assassinos provavelmente tentarão obter informações sobre o mestre ateliê para planejar um ataque, e quando fizerem isso cairão direto na armadilha de Ofélia. Mas eles precisam de alguém com boas realizações para interpretar o mestre ateliê falso, e Yulisha tem a pessoa perfeita em mente. Ela mostra a Ofélia um dos cristais mágicos que Kurt fez, e assim que Ofélia vê, não tem dúvidas, é o cristal de mais alta qualidade que ela já viu. Falando em Kurt, no dia seguinte, ele voltou à casa de Ofélia para trabalhar, mas encontra um bilhete na porta dizendo que ela não está. Ele então esbarra com Michelle, que explica que depois que ele foi embora ontem, Ofélia saiu de repente com Lizzie e não voltaram desde então. Infelizmente, isso significa que não há trabalho para Kurt hoje, então ele sai decepcionado e vai até a guilda para comer. Enquanto está lá, ele ouve um grupo na mesa ao lado em pânico, porque o carregador deles adoeceu, e sem ele não conseguirão cumprir a missão. Eles não têm tempo para procurar um substituto, então parece que vão ter que cancelar tudo. Kurt pensa e acha que consegue lidar com o trabalho de carregador. Ele se aproxima e se apresenta, dizendo que ouviu a conversa e, embora seja péssimo em combate, pode ser útil como carregador. Sina ri da ideia. Um garoto magricela como ele nunca aguentaria um trabalho tão pesado. Khan dá um tapa nela e se desculpa pelo comportamento rude da irmã, mas também acha que Kurt não daria conta. O trabalho é pesado, especialmente porque o grupo está atrás de golems de ferro que pesam mais de 200 quilos. Kurt, porém, diz que carrega 200 quilos com facilidade. Para provar, ele pega Danzo e Khan no colo de uma vez, fazendo parecer fácil, mesmo com Khan vestindo mais de 150 kg de armadura. Kurt provou sua capacidade, então o grupo concorda em contratá-lo. No caminho, eles se apresentam. Khan é um guerreiro pesado, mas prefere lutar com os punhos. A espada é só enfeite. Danzo é um samurai. E Sina é uma patrulheira. Eles têm mais um membro, mas ele está doente, por isso precisam do Kurt. Agradecem por tê-lo no time e Kurt agradece por darem uma chance a um ninguém incompetente como ele. Eles não entendem, já que o incompetente não aguentaria 400 quilos como aquecimento, mas acham que é só o senso de humor dele. De repente, Kurt grita. Ele foi atacado. Todos se viram para salvá-lo, mas ficam confusos ao vê-lo lutando contra um Smile. Kurt está em pânico, então Sina diz para ele acertar o núcleo do slime. Ele tenta, mas sua faca não penetra e ele acaba se esfaqueando na perna. Sina derrota o slime por ele. Fica chocada com quão péssimo em combate o Kurt é. Ele avisou que sua habilidade era quase zero, ou melhor, zero na verdade, né? Mas ela não imaginava que fosse tão péssimo assim. Kurt se desculpa por ser inútil, mas eles dizem que ele não precisa se preocupar. O trabalho dele é carregar coisas, não lutar. Kurt mal acredita
acredita. Ele falhou miseravelmente, mas ninguém tá bravo. Isso é tão diferente como era no Presas de Dragão. Ele fica feliz por ter encontrado companheiros tão gentis. Eles chegam a uma caverna escura, então Cina espalha musgo brilhante para iluminar. Kurt vê cocô em uma pedra e pergunta se deve preocupar. Cina diz que é de Goblin e pelo frescor deve ter um ninho por perto. Kurt entra em pânico. Se não consegue matar o slime, nunca venceria um Goblin. Mas Khan diz para ele relaxar. O grupo dá conta de alguns Goblins, porém, se for uma horda, eles estariam ferrados. Enquanto avançam, Kurt nota algo estranho em uma parede. De repente, Cina avista um Goblin e tenta matá-lo rápido, mas ele já chamou reforços. Agora uma horda enorme está vindo de todos os lados. Os relatos não mencionavam tantos Goblins. E eles não têm para onde correr. Cina vira para Danzo, perguntando se ele tem um plano. Com essas chances, a única opção é se preparar para uma morte brutal. Foi então que o Kurt fala: eu encontrei uma passagem secreta nessa parede, mas mesmo com a passagem, eles não vão conseguir escapar dos Goblins. Então precisam de uma distração. Danzo e Khan trocam um olhar com Cina, e ela entende o que eles estão pedindo. Ela puxa Kurt para a sala secreta e fecha a porta atrás dele. Kurt não entende por que ela fez isso, é que Danzo e Khan ainda estão do lado de fora. Mas era isso que eles queriam. Cina explica: Goblins nos rastreariam se fugíssemos todos juntos, então Danzo e Khan vão distraí-los para nos dar chance de escapar. Kurt não quer abandoná-los, mas Cina diz que não podem voltar. Ela também não quer deixar os companheiros para trás, mas Kurt tem habilidade de combate zero. As habilidades dela são no máximo medianas. Eles só atrapalhariam. Além disso, ela tem certeza que Danzo e Khan vão se virar de algum jeito, mas isso é pura mentira, porque os dois sabem que vão morrer ali mesmo. Mesmo assim, não se arrependem. Morrer protegendo os amigos é a maior honra de um guerreiro. Cina diz que precisam seguir em frente e espalha músico brilhante para procurar uma saída, mas então, para seu terror, ela descobre que isso não é uma sala secreta comum, é uma sala de chefe, e agora eles estão presos com um dragão de ferro. Enquanto isso, na cidade, Lizzie quer ver Kurt de novo, então pede para o Lisha levá-la até a pousada dele. Depois que o Lisha arromba a fechadura, as duas entram no quarto, mas Kurt não está lá. De repente, uma voz desconhecida fala: se estão procurando Kurt, ele foi para uma missão nas cavernas ao nordeste. E o Lisha não faz ideia de quem é, então sai correndo para confrontar a pessoa. Mas quando chega lá, já sumiu. Ela fica confusa, mas Kurt realmente está nas cavernas e pode estar em apuros. Pelo que ela sabe, houve um treinamento para matar goblins por ali recentemente. Então sobreviventes podem ter feito um ninho lá. E o Lisha diz para Liz esperar, porque ela vai ajudar o Kurt. Mas Liz insiste em Jun. Levar uma princesa para uma caverna cheia de monstros não é exatamente seguro. Ela treina magia desde criança. Além disso, o Lisha é a guarda dela, não pode a deixar sozinha. E o Lisha acaba cedendo, e as duas partem. Pelo musgo brilhante fresco nas paredes, elas sabem que alguém passou por ali há pouco. Liz usa um feitiço de aprimoramento sensorial, mas em vez de ouvir, ela começa a cheirar o chão. Sim, ela tá farejando o rastro do Kurt. Em apenas 10 minutos com ele, ela adorou o cheiro, e depois de um pouco mais de farejo, ela o encontra. Ela também ouve uma luta no corredor e avisa o Lisha, dando a ela um buff de status para ajudar. Danzo e Khan estão segurando os goblins bravamente, mas não vão aguentar por muito mais tempo. Por sorte, antes que algum seja mortalmente ferido, e o Lisha surge e corta todos os goblins em um golpe só. Dentro da sala secreta, Cina cai de joelhos desesperada. Não tem como eu vencer um dragão golem? Desculpa, Kurt. Agora a gente vai morrer aqui. Mas Kurt só sorri. Relaxa, já lidei com um monte desses. Ele caminha até o dragão, pula no rabo dele e com um toque da adaga, o rabo inteiro do dragão se despedaça. Ele repete o processo com todos os membros. E Cina mal pode acreditar. O cara que não conseguia matar um slime está derrotando um dragão de ferro como se não fosse nada. Ela está genuinamente assustada agora. Kurt só acha estranho. Minerar golems é normal para ele. Nesse momento, Yulish entra na sala e encontra Kurt em pé, na frente de uma pilha de pedaços de dragão. Kurt fica aliviado e pede: salva meus amigos. Danzo e Khan ainda podem estar em perigo, mas o Lisha já resolveu. Eles estão machucados, mas vão ficar bem. Com todos a salvo, eles se reúnem na sala. Danzo e Khan agradecem ao Lisha. Sem ela, estariam mortos. Mas ela diz que o importante agora é outra coisa. Ela vira para o Kurt: estou abrindo um novo ateliê. Quer fazer parte? Kurt hesita. Ele já tá no seu grupo agora. Mas Khan o encoraja. É uma ótima oportunidade, cara. Aceita. Como todos apoiam, Kurt concorda. E o Lisha também oferece um trabalho a Khan e sua equipe: proteger o ateliê. Eles aceitam na hora. Khan animado propõe: vamos fazer uma festa quando voltarmos. E o Lisha lembra Kurt: ah, e não esquece de fazer sua avaliação de habilidades na agência. Já arrumei alguém para isso. Algumas horas depois, Kurt chega à agência e conhece Mimiko, uma maga da corte real. Ouvi muito sobre suas habilidades impressionantes. Vou avaliar suas skills não combativas. Depois do teste, Mimiko diz: todas as suas habilidades são rank B, falando para o Lisha, mas isso é mentira. Na verdade, todas as skills dele, tirando o combate, são triplo S, e seu reservatório de mana é maior do que qualquer coisa que ela já viu, até a dela. Ela está aliviada por ter sido ela a fazer o teste. Seria um desastre nacional se alguém descobrisse o quão forte Kurt realmente é. Na verdade, teriam que matar qualquer testemunha, o que é má notícia para Kyushu, porque ela ouviu tudo. No dia seguinte, o grupo parte direto para a cidade onde o ateliê será montado, mas o Lisha nunca especificou quem seria o novo mestre ateliê. Então, Khan está animado para conhecer essa pessoa. O Lisha também não pode contar a verdade, então começa a inventar desculpas.
Até agora, Sina já percebeu que o Lisha não contratou o grupo por bondade, e que ela ficou estranha quando Kans perguntou sobre o mestre Atelier. Sina está ficando bem desconfiada. Quando se aproximam da cidade, Kurt percebe que é o mesmo lugar onde ele consertou o muro. Ainda achava que o Margrave o demitiu por ser ruim de serviço, então fica nervoso de voltar. O Lisha leva todos até o local do novo ateliê, mas chamar aquilo de oficina não faz sentido, porque é só um terreno vazio. Kans fala que não dá pra fazer nada com um lote vazio, e o Lisha sabe disso. Ela diz que vão esperar numa pousada até Kurt construir o ateliê. Ela pergunta se ele consegue terminar até o fim do dia, mas até pra Kurt, construir um ateliê inteiro em um dia é absurdo. Talvez em 3 dias sim, e o Lisha diz que ele pode levar o tempo que precisar. E, se faltar material, é só pedir. Kurt fica feliz, porque já tem uma lista pronta. Coisas como ametista e penas de grifo. Sina estranha a lista, porque ele precisaria disso só para construir. Mas o Lisha não questiona e só diz que vai conseguir os itens, mesmo que leve até 2 dias. Kurt não se importa de esperar. Sina ainda desconfia que tem algo errado, e o Lisha percebe, mas as duas fingem que está tudo normal. E o Lisha manda todos irem para a pousada para Kurt trabalhar em paz. Mas antes, faz ele prometer que volta antes do anoitecer para descansar e comer. Na pousada, o Lisha reúne todos para uma conversa séria. Até agora, Kans e Dans achavam que o Kurt era só um cara normal, mas o Lisha não pode esconder a verdade para sempre, especialmente porque Sina já viu as coisas absurdas que Kurt faz. Sina pede explicações, mas antes, o Lisha se apresenta direito. Ela mostra o brasão da família real e diz que trabalha para eles. A garota com eles é Lizzie, a terceira princesa do reino. Todos ficam chocados. Kans quase se levanta para cumprimentá-la, mas Lizzie pede para tratá-la normalmente. Ela está escondendo sua identidade. Sina pergunta se Kurt também é da realeza, mas o Lisha diz que ele não é. Bom, ele não é normal de fato. Ela não sabe quem ele é, mas sabe que suas habilidades de combate são rank G, enquanto todas as outras são de rank SS. O trio fica sem palavras. Habilidades SS são praticamente lenda urbana, mas, considerando que o Kurt já fez, faz sentido. O Lisha avisa que o nível real dele é sigilo absoluto, nem o próprio Kurt sabe. Na verdade, ele é o novo mestre Atelier, mas o Lisha não quer contar. Sina explode de raiva, gritando que mentir pro Kurt é errado. E o Lisha diz que ele nem acreditaria se contasse, mas Sina acha essa desculpa ridícula. E o Lisha tenta justificar que só quer protegê-lo. Se suas habilidades vazarem, pessoas poderiam explorá-lo, mas, para Sina, quem está explorando ele agora é ela. Sem resposta, e o Lisha fica em silêncio. Sina vira para Kans, dizendo que não quer se envolver nessa bagunça. Dans pede mais informações. Elise explica. Há alguns dias, Kurt quebrou uma maldição mortal nela, com um prato de mingau. Alguém quer matá-la, e esse plano do ateliê foi armado para atrair os assassinos. Kurt não sabe de nada. Pode parecer egoísmo envolvê-lo sim, mas Liz e o Lisha se importam com ele, não querem que nada ruim aconteça. Liz pergunta se topam manter o segredo e ajudá-los a proteger o Kurt. Dans diz que, como aventureiros, não têm obrigação de obedecer ordens reais, mas Kurt é seu amigo, então vão protegê-lo. Kans concorda. Liz fica feliz, mas Sina acha exagero. Ele só conhece Kurt há 2 dias, e o Lisha entende. Ela mesma só o conhece há uns 6 dias, e ainda mal acredita no que ele faz. Sina diz que precisa pensar e sai para caminhar. No caminho, decide ir até o Kurt. Ele merece saber a verdade. Chegando lá, ela quase não acredita. Em poucas horas, Kurt já construiu a fundação do ateliê. Ele acha isso normal, afinal, e o Lisha disse que ele é o rank B, mas nenhum rank B faria isso. A noção de Kurt sobre ranks está totalmente distorcida. No vilarejo dele, construir 10 casas por dia era normal. Sina pergunta se ele não se incomoda com tanto trabalho, mas Kurt diz que ama fazer isso. No grupo de heróis, o chamavam de inútil e o expulsaram. Aqui, todos veem seu valor, e para ele, isso é mais do que suficiente. Enquanto isso, Dans vai até a praça da cidade encontrar um informante, que parece muito com Bandana. Lembra que o grupo dele contratou Kurt porque o carregador adoeceu? Pois é, Bibono, o carregador, era um espião infiltrado para destruir o grupo. Dans já rastreou Bibono, e mais tarde o encontra num bar. Bibono está puto porque seu plano falhou, mas já tem outro, atacar o ateliê ligado à princesa. Dans aparece e pergunta se ele está curtindo seu último drink. Bibono foge, mas cai numa armadilha. Dans quase o mata, mas resolve poupá-lo. Só avisa para nunca mais chegar perto dele ou de seus amigos. Bandana escondida fica frustrada. Dans deveria tê-lo matado. Agora ela terá que resolver. Mas antes que ela haja, 2 homens encapuzados aparecem e levam Bibono. Bandana os reconhece. São da equipe fantasma, subordinados a uma maga da corte real. Por que ela estaria envolvida nisso? Ela recebe uma carta de seu superior ordenando que não interfira. O caso é de responsabilidade de Marlies. Frustrada, Bandana decide voltar para a cidade natal de Kurt. Falando em Marlies, a situação dela não está boa. Ela está presa num círculo mágico. De volta à cidade, no dia seguinte, Dans e Kans acordam e ficam chocados.
Kurt não só construiu o ateliê, como ainda plantou árvores e cercas vivas em um dia. Lizzie já está fantasiando sobre casar com Kurt e viver ali para sempre. Kurt os convida para dentro, mostrando a entrada, 2 porões, um sistema de purificação de água com gemas mágicas e quartos para todos, inclusive um especial para o mestre ateliê. Falando nisso, Alicia ainda não contou que o mestre é o próprio Kurt. Ela inventa que o mestre está ocupado e muda de assunto. Kurt, com baixa autoestima, diz que não merece um quarto. Ele ia dormir no armário de vassouras. Todos protestam e depois de 2 horas, convencem ele a usar o quarto do mestre ateliê. E Alicia pede para Kurt criar uma barreira anti-maldições, mas ele nunca fez então ela usa selos de mimico e passa a noite colocando pela casa. Ao pendurar o último selo, Lizzie ouve passos e acha que é o Kurt. Ela sai toda animada, mas se decepciona ao ver que é o Alicia. Lizzie queria passar a noite com Kurt na cama dela, mas o Alicia repreende. Não abuse da inocência dele, se você pedir, ele até puxaria seu carro. No dia seguinte, Kurt faz café da manhã, quando Lizzie aparece só de avental. Alicia grita, mas Lizzie diz que tem roupa por baixo. Enquanto comem, notam que Kurt sumiu. Lizzie lembra que ele falou em limpar pichações nas paredes. E Alicia entra em pânico. Eram os selos de barreira. Ela corre para impedi-lo, mas já é tarde demais. Kurt limpou tudo, achando que era só grafite. Moleque, só dá trabalho, viu? Agora, Lizzie está totalmente vulnerável a maldições de novo. E sem mimico para fazer novos selos, Alicia não sabe o que fazer.